falta de pessoal nos comandos. A situação agravou-se nos últimos anos e poderá comprometer a rotação das tropas no Afeganistão. Uma bomba rebenta na berma da estrada. É a principal ameaça para as tropas no Afeganistão. Foi colocada por rebeldes talibã. No centro de tropas comandos, na Serra da Carregueira, os militares portugueses treinam missões de alto risco, que o diga o soldado Hugo Cardoso, destacado pela 4ª vez no Afeganistão. Temos que reagir a umas emboscadas. Há sempre risco, tanto aqui como lá há sempre risco. Nunca é fácil. É sempre diferente. Não sei como espera sempre coisas novas. 150 comandos foram chamados para servir à ISAF em Cabul. Uma segunda companhia está em formação. Você fica com esse gajo, passa a revista. Mas o Exército está a sentir problemas de retenção de pessoal. A situação pode dificultar a rotação das tropas no Afeganistão, que é feita de 6 em 6 meses. Face ao nível de exigência do curso de comandos e, portanto, do processo de seleção, esta situação, portanto, agrava-se. Posso dizer que desde que o jovem se manifesta para ingressar nas tropas de comandos, só à volta dos 20% é que acaba a formação de comando. E desde que inicia o curso até acabar o curso, há uma taxa de aproveitamento na ordem dos 30% a 50%. Ou seja, isto para que se tenha uma sustentação de um teatro, ou seja, seja possível fazer rotações seguidas, é de facto uma grande dificuldade. Por ano, 25% dos militares saem dos comandos. Deste efetivo, a grande maioria atingiu o limite máximo de 6 anos de contrato. Muitos optam por uma carreira nas forças de segurança. Por isso, o Exército quer alargar o tempo de permanência nas especialidades mais críticas. Nós, neste momento, fazemos contratos até aos 6 anos. Este contrato de longa duração, dos 12 aos 15 anos, era mais, de facto, era mais uma forma de poder reter e haver um benefício das fileiras face à experiência adquirida destes militares. O batalhão de comandos dispõe de 530 militares. Até final do mês, a primeira companhia começa a operar no Afeganistão. O Tenente-Coronel Hélder Perdigão é o porta-voz do Exército, é convidado neste Jornal 2. Muito boa noite. Como é que se consegue resolver esta situação? Falta de homens, não só para o Afeganistão, mas também aqui para Portugal. Falta de homens que queiram seguir a carreira militar e que ao fim de 6 anos acabam o seu contrato e se vão embora dos comandos. Sobre essa situação, naturalmente que o Exército tem nos últimos anos feito bastante em prol do recrutamento e para chegar mais perto dos jovens, e temos tido várias iniciativas, desde abrir centros de recrutamento, centros de seleção, e inclusivamente gabinetes mais próximos dos cidadãos. Depois as provas são muito duras e como ouvimos também na reportagem, só 20% dos alunos ou dos jovens que se acabam por inscrever acabam por depois terminar o seu curso. Essa é uma realidade. Isso me permite ainda, relativamente à peça, efetivamente dá aqui para notar uma coisa que para nós é ponto de honra. Não trocamos qualidade por quantidade. Efetivamente temos menos recursos humanos que aqueles que gostaríamos de ter e que deveríamos ter, mas isto não implica que nós baixemos os estándares de recrutamento e, naturalmente, para nós isso é que é importante. Deixe-me fazer-lhe a pergunta no plano prático. Neste momento estão a preparar já a segunda rotação de homens para o Afeganistão. As comissões são de 6 meses, portanto, pode haver necessidade de uma terceira rotação e não há homens para irem para o Afeganistão. Como é que se vai resolver isto, partindo do pressuposto que Portugal tem um compromisso de enviar tropas para o país? Naturalmente, não é nada que nos preocupe imenso essa situação. E porquê? Por uma razão muito simples. Naturalmente que o Exército, a sua primeira prioridade, e o Comando do Exército dá esta orientação, é para a aplicação dos seus militares na componente operacional. Portanto, aquilo que estamos aqui a ver, as tropas de comandos, fazem parte da componente operacional. Este teatro de operações já foi alimentado do antecedente, não só por tropas de comando. Portanto, o Comando do Exército tem outras opções, tem outras alternativas além dos comandos.
Quais, concretamente? Por exemplo, dentro da própria Brigada de Reação Rápida, de onde os comandos fazem parte, também temos os paraquedistas, também temos operações especiais. Portanto, serão opções para fazer a terceira rotação de Naturalmente tropas? pode ser, mas os comandos também têm essa capacidade de o fazer. Permita-me só que lhe deixe esta ideia. As tropas comandos, o que fazem é um ciclo em 3 fases, digamos assim. Há uma fase em que estão em treino, uma fase em que estão no teatro de operações e depois uma fase, digamos, de consolidação, recuperação, em que estão em território nacional, digamos que de descanso. Um ciclo da NATO, só para se ter uma ideia, tem 5 fases. Portanto, há mais 2 fases. Isto implicava que estivessem mais um ano em território nacional antes de entrar novamente em operações. Portanto, isto implica, como dizia na peça o Sr. Comandante do Centro de Tropas de Comando, que haja aqui uma exigência acrescida nas tropas de comandos. Esta exigência, naturalmente, não pode baixar no rigor do seu recrutamento, mas efetivamente faz com que haja ali militares, como se viu, em que já vão na 4ª missão. Mas, naturalmente, como reitero aquilo que lhe disse, portanto, não é uma preocupação Os militares para nós. podem ser obrigados a repetir missões mesmo que não o queiram? Estes militares têm ido todos por regime de voluntariado e cada vez que há uma missão, o número de voluntários é sempre superior, naturalmente, ao número de pessoas Mas que no lá caso de não haver número suficiente, o Exército pode recrutá-los obrigatoriamente para irem para essas O Exército tem missões? várias alternativas, como lhe disse, portanto, de caso não seja nas tropas comandos, há naturalmente Será os alternativas. paraquedistas O comando do Exército tem naturalmente outro tipo de forças que pode aplicar Em neste relação teatro ao de operações. prolongamento do tempo de contrato, neste momento são 6 anos, ouvimos também que se pode prolongar para 12 ou 15 anos. É uma solução? É um estudo que já foi feito no Exército, um estudo com alguma sustentação, que foi já colocado à tutela, portanto, já há alguns anos que o Exército se tem debatido por isto, em que, naturalmente, se este contrato, em vez dos 6 anos, fosse pelo menos 12, 15 anos, implicava que tivéssemos estas pessoas retidas, até porque os próprios também o queriam, e são pessoas especializadas e podíamos naturalmente utilizar este expediente de ter mais tempo estes quadros ao nosso serviço, em especialidades, portanto isto não era geral, é em determinadas especialidades que para nós são críticas ou aquelas que requerem mais No algumas caso concreto habilitações. destes militares que fazem missões no Afeganistão, eles estão treinados para atuar no terreno, para fazerem tudo, portanto, encenarem em teatro de guerra. Pergunto-lhe eu, 6 anos, eles são jovens ainda e conseguem aguentar tudo, tanto em termos físicos como psicológicos. Ao fim de 12 anos, esses mesmos militares têm o mesmo vigor, a mesma força, a mesma capacidade de reação em teatro de guerra? Em princípio sim, porque estamos a falar em pessoas que ao fim dos 6 anos, quer dizer, com 25, 26 anos estão a sair das nossas fileiras, quer dizer, até aos 30 anos são pessoas perfeitamente válidas para estarem em teatros de operações desta exigência. Apesar do teatro serem teatros muito exigentes, para nós muito importantes, mas estes são de facto recursos que nós temos especializados e que ao fim dos 6 anos os vimos partir e são pessoas bastante qualificadas. E eles saem porquê? Porque vão ganhar mais dinheiro em empresas, por exemplo, de segurança privadas? Eles saem ao fim dos 6 anos porque obrigatoriamente têm que sair, é assim que Mas não tem na hipótese nenhuma legislação... de renovar esse contrato? A legislação neste momento não permite mais do que os 6 anos, portanto podem estar no máximo 1 ano em regime de voluntariado e mais 6 em regime de contrato, portanto na prática não podem estar mais do que 7 anos de máximo. Se naturalmente a legislação fosse alterada nesse sentido, pronto, naturalmente que estes militares queriam cá ficar e nós também reteríamos aqueles que seriam os melhores e os mais qualificados. Sr. Coronel, muito obrigada por ter estado esta noite connosco no Jornal 2. Muito boa noite.